A paz do Senhor, amados de Cristo, que alegria estarmos aqui mais esse sábado para estar adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje um pouquinho mais cedo do que o de costume, na verdade, ao vivo, às vezes a gente tem uns imprevistozinhos em relação ao horário, mas eu gostaria de agradecer você por estar aqui conosco, nos acompanhando, seja ao vivo, seja através dessa gravação, que o Espírito Santo possa falar com você através dessa palavra que falou muito forte comigo e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida em nome de Jesus, amém? Gostaria de, primeiro, antes de iniciar esse momento da mensagem, gostaria de fazer uma oração, amém? Gostaria de convidar você, onde você estiver, que você possa estar nesse momento de oração comigo, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, por mais esse sábado, por mais essa consagração que o Senhor nos permite, meu Pai, fazer, ó Pai, para adorar o Teu santo nome, Deus. Reconhecemos que sem o Senhor, ó Pai, nós não somos nada, não temos nada, meu Pai. Mas te louvamos, ó Pai, porque a Tua misericórdia, a Tua graça tem nos alcançado. Senhor, estamos aqui, ó Pai, para consagrar, ó Pai, a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, para pedir mais e mais de Ti, da Tua poderosa presença, meu Deus. Fala conosco, porque se não for o Teu Espírito Santo, meu Pai, em vão, ó Deus, é estarmos reunidos aqui, ó Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão, ó Pai, se sentindo, ó Pai, abatidos, entristecidos, meu Pai, aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa nos enviar a cura, meu Pai, no corpo, na mente, na alma e no espírito, meu Pai. Que essa palavra, meu Pai, possa, ó Deus, ir como uma flecha, meu Pai, ao coração de cada um, meu Pai. Penetrando, meu Pai, no mais profundo, Deus, da alma, meu Pai. Curando, meu Pai, libertando, transformando, meu Pai. Trazendo, meu Pai, a reflexão e a mensagem que o Senhor quer, ó Deus, para esta manhã, ó Pai. Que essa mensagem chegue, meu Pai, a todos aqueles que estão necessitados desta resposta para a vida deles. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Bom, hoje estamos começando a live de consagração um pouquinho mais cedo e com uma novidade, com a nova camisa. Olha que bênção, graças a Deus ficou pronto o nosso novo modelinho. Louvado seja o Senhor Jesus. Estou muito feliz, estava animada para poder usar essa camisa, né, que representa um pouco do que é a consagração, do que é esse momento de estarmos aqui em unidade, né, e daqui a pouco todas nós, né, iremos receber, porque como os nossos momentos de comunhão, de consagração, eles são a quilômetros de distância, não é verdade? Então, daqui a pouco todas as voluntárias vão estar recebendo sua camisa também. E graças a Deus que hoje, né, que é o dia que eu tô fazendo a live da consagração, já tá podendo estrear a camisa. Amém, louvado seja Deus por mais essa bênção, por mais essa conquista, por mais essa vitória. Gostaria de pedir você para compartilhar esse vídeo, tem um aviãozinho, clique nesse aviãozinho, envie. Tenho certeza que Deus ele vai direcionar as pessoas que estão precisando dessa mensagem para que você esteja enviando, porque é a palavra de Deus, a palavra ela se renova a cada dia e a palavra ela precisa ser divulgada a cada dia mais e mais. Então seja também um homem, uma mulher que está enviando a palavra de Deus para uma pessoa, porque essa palavra pode transformar, edificar, acrescentar, responder a uma necessidade dessa pessoa, amém? Vamos lá então. Gostaria de convidar você a estar abrindo a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 1, vou ler o primeiro versículo e depois eu vou pular para outra parte do capítulo. Não vou ler o capítulo todo porque ele é muito extenso, tá bom? E diz assim, Juízes 6. Gideão se torna juiz de Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian
de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Então aqui, o que acontece nesse momento? Os israelitas, eles mais uma vez desobedeceram a Deus, se afastaram do Senhor Jesus. E por conta disso, Deus permitiu que os midianitas viessem como uma forma de justiça sobre a vida dos israelitas, como uma permissão de Deus. E com isso, eles estavam atacando o quê? Estavam atacando a fonte de alimentação, estavam atacando os animais. E isso fazia com que os israelitas eles passassem fome, entrassem em desespero, ficassem desanimados. E o que aconteceu? Eles se voltaram para o Senhor Jesus e clamaram a Deus. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, mesmo sabendo que eles estavam passando por aquilo, por conta deles terem desobedecido a orientação do Senhor, terem se afastado de Deus, Deus foi misericordioso e escutou o clamor do povo. E olha só o que aconteceu. Vou pedir para pular para o versículo 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem, liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando com um só homem. Eu vou dar mais uma pausa aqui. Então vamos lá, vamos recapitular. O povo de Israel desobedeceu ao Senhor, começou a deixar de seguir os ensinamentos de Deus. Deus, com sua forte mão poderosa de justiça, permitiu que os midianitas atacassem o povo de Israel através da alimentação, destruindo aquilo que eles plantavam, destruindo, roubando, pegando os alimentos, pegando os animais. Eles estavam passando por um momento de fome, escassez, medo, vergonha, e com isso eles se aproximaram de Deus. Eles clamaram ao Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto. Nós sempre vamos estar passando por fases diferentes na nossa vida. Em alguns momentos nós vamos acabar falhando, vamos acabar desobedecendo, à vontade de Deus, porque na palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falou que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E muitas vezes nós falhamos diante de Deus. Mas existe uma ferramenta que ela é muito especial e que nós devemos utilizá-la não somente no dia mau, não somente no dia da desobediência, mas todos os dias, que é o clamor, que é a oração, que é buscar a Deus como o nosso refúgio, não em último lugar, mas em primeiro lugar. Ter o Senhor como nosso conselheiro, ter o Senhor como nosso ajudador, como nosso provedor a todo tempo. Nesse caso aqui, o povo de Israel estava buscando a Deus, clamando ao Senhor no desespero. E o Senhor Jesus escutou o clamor do povo. Ele viu que eles estavam desesperados e atendeu. E como que ele atendeu? Ele enviou um anjo que apareceu a Gideão. E quem era Gideão? Gideão era o menor da casa dele. E a casa dele era a menor da tribo dele. E a tribo dele era a menor de todas as tribos. Ou seja, ele é o menor do menor do menor. Na verdade, Deus, ele faz isso. Ele levanta aqueles que são improváveis
para poder mostrar a grandeza e o poder dele, porque o que acontece na minha e na vida, na sua vida, não tem a ver com o que nós podemos ou com o que nós temos ou com a nossa capacidade ou com os nossos bens ou com aquilo que nós temos acesso, não. O que acontece na nossa vida tem a ver com o poder de Deus. Então, muitas vezes Deus ele vai usar pessoas improváveis para que o nome dele venha a ser exaltado. Foi assim com Davi, que era o menor da casa, foi assim com Gideão. E Gideão ele se considerava pequeno, ele não achava que ele conseguiria fazer isso. E antes de dar continuidade ao texto, é interessante que Gideão, de uma certa forma, ele questiona o anjo, né? Ele fala, no acaso não foi o Senhor Deus Todo-Poderoso que nos tirou do Egito? Olha o que nós estamos passando. Gideão, nesse momento aqui, ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar não era lugar de malhar o trigo, era lugar de amassar as uvas, de produzir vinho, de produzir o suco de uva da época. Então ele estava ali naquele lugar fazendo algo, utilizando uma ferramenta que não era para ele poder, que não era o ideal para poder conseguir um pouco de alimento escondido, passando por medo, passando por desespero. E Deus olhou para Gideão e viu que ele não estava parado. Viu que, mediante a um momento de dificuldade, ele se posicionou, ele buscou um local, ele foi criativo diante de uma situação tão adversa. Ele não desistiu, ele não desanimou, e é assim que Deus ele faz. Ele usa, ele chama as pessoas que estão trabalhando, que estão se movendo diante da adversidade. Então, esse é um dos pontos que Deus ele quer falar conosco nessa manhã. Deus ele quer que você se mova diante da adversidade. Qual é a adversidade que você está passando? O que tem tirado o seu sono? O que tem tirado a sua paz? O que tem te incomodado? Se mova diante disso, não se conforme. O problema é que às vezes nós nos conformamos com o desconforto. Porque o desconforto ele é conhecido. E se nós tentarmos ir para uma situação que possa ser melhor, é uma situação desconhecida. Então vai causar um desconforto, desconhecimento daquilo que é desconhecido. Então é melhor ficar onde eu estou, no desconforto do conhecido. Vocês estão conseguindo entender? Deus ele está nos falando de forma firme nessa manhã, nesse momento. Não sei se você está vendo esse vídeo na manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas tenha certeza que Deus ele tem algo especial para a sua vida. Mas é necessário que você tome uma posição. É necessário que você olhe ao seu redor e se mova. Se mova diante dessa adversidade. É necessário que você não fique prostrado diante da situação. A situação ruim, ela vem para tentar nos enfraquecer, muitas vezes para nos desanimar. Muitas vezes nós somos abatidos, na verdade, mas jamais nós seremos destruídos. Quando você se sentir abatido, abatida, abalado, desanimado, clame o nome de Jesus e creia que Ele, com o seu infinito poder, amor, cuidado, com a mão poderosa do Senhor será estendida sobre a sua vida e você verá o milagre acontecer. E qual é o maior milagre? É você conseguir se levantar diante dessa situação. A partir do momento em que você consegue se levantar e se posicionar, você se torna inabalável, porque Deus está com você. E mesmo que as circunstâncias adversas se levante, você estará segurando a mão forte do Deus Todo-Poderoso. Amém? Creia nisso. E Gideão, ele acabou questionando, mas não é o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que nos livrou lá do Egito? Ou seja, ele conhecia a história do povo de Israel, daquilo que Deus havia feito, dos milagres que Deus havia feito. E muitas vezes nós, passando por situações adversas, nós nos questionamos, mas eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, por que isso está acontecendo comigo? Eu vou à igreja, eu oro, eu busco, por que isso está acontecendo na minha casa? Nesse caso aqui, com o povo de Israel, aconteceu porque eles se afastaram de Deus e eles estavam desobedecendo ao Senhor.
Mas existem circunstâncias que acontecem, que vêm na nossa vida, porque é o Senhor nos preparando para algo maior. É o Senhor nos ensinando, nos moldando, fazendo com que a nossa raiz se aprofunde na presença dEle, para que possamos crescer. Para que uma árvore ela cresça, para que ela dê frutos, para que ela frutifique, ela precisa primeiro firmar as suas raízes. E nós precisamos estar com as nossas raízes firmadas em Deus. E para isso, é necessário passar por situações adversas, mas sempre buscando a água, a presença, o Senhor Jesus, a nossa fonte da água viva, que é o Deus Todo-Poderoso, que irá nos fortalecer e nos ajudar a crescer na presença do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E aqui eu vou dar continuidade. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem. Liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Certamente irei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Ou seja, Deus, ele falou para Gideão: vá com a força que você tem, vá com aquilo que você tem. Muitas vezes nós estamos esperando a perfeição acontecer para nos movermos. E Deus, ele está falando: se mova com o que você tem hoje. Dê o passo de fé com aquilo que você tem hoje, que eu vou providenciar o que será necessário. Foi o que aconteceu aqui com Gideão. Deus estava fazendo com que Gideão se movesse mais um pouco, direcionando ele para aquilo que ele tinha, não apenas com o Gideão, não apenas com a casa dele, mas para todo o povo de Israel. Gideão, ele obedeceu o direcionamento de Deus e ele foi o maior juiz. E grandes coisas Deus fez através da vida dele. Eu vou continuar aqui a leitura porque eu tô me antecipando um pouquinho, né? E Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor que fala comigo. Por favor, não vais embora até que eu traga minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento, depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela. Ele levou para fora e ofereceu aonde que estava debaixo da árvore. O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. E o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. O que mais me chamou a atenção nessa passagem foi essa oferta que Gideão entregou. Porque ele entregou o melhor que ele tinha. Ele entregou o alimento. Nesse período de escassez, eles não tinham alimento, eles estavam passando fome, eles estavam passando desespero. Então ele entregou aquilo que ele tinha de melhor, que foi o alimento. E Deus, ele nos convida hoje a nós entregarmos a ele o nosso melhor. O nosso melhor, ele não precisa ser necessariamente uma oferta física, uma oferta em dinheiro, uma oferta em alimento, não. O nosso melhor, a maior oferta que nós podemos dar a Deus é a nossa vida. É nos colocarmos à disposição do Senhor. Também podemos utilizar a oferta de uma forma de doação. Mas nesse momento, o direcionamento que Deus ele está me dando para essa mensagem, nesse momento, é a nossa vida. E aqui Gideão, ele ofereceu o melhor que ele tinha, aquilo que ele tinha naquele momento. E a oferta, ela foi recebida. Aqui diz, então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães, com a ponta da vara que estava em sua mão, e o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. Esse fogo, ele representa o fogo do Espírito Santo. Perdão. Que consumiu aquela oferta, que recebeu aquela oferta.
E assim também será com a sua vida. Creia que quando você entrega a sua vida a Cristo como oferta, de todo o seu coração, a sua oferta também será consumida por Deus e subirá ao céu como um cheiro suave. Não quer dizer que você vai ser consumido por fogo de forma literal, mas sim uma forma de oferta, de entrega daquilo que Deus ele está recebendo. Uma forma, nós estamos aqui colocando como uma metáfora. A oferta ela pode ser entendida de outras formas, mas eu vou repetir aquilo que Deus está colocando no meu coração para trazer como mensagem nessa manhã. É a nossa vida como oferta no altar ao Senhor Jesus. Por confiar no Senhor, Gideão venceu uma batalha com 300 homens contra 135 midianitas. Isso é totalmente impossível, totalmente improvável. Mas Deus fez esse milagre porque Gideão confiou. Gideão confiou na palavra que Deus tinha dado a ele. E ele perseverou. E por ele perseverar, por ele ter confiado, por ele ter ofertado, por ele ter obedecido, ele obedeceu diversas vezes. Deus deu várias orientações para ele. E ele obedeceu todas elas. E por isso Deus honrou. E Israel venceu, Israel prevaleceu nessa batalha, nessa guerra. Então, o que eu quero concluir através dessa mensagem é que Deus, ele trabalha dessa forma na nossa vida. Ele escolhe aqueles que são improváveis. Ele nos usa com aquilo que nós temos. Ele nos escuta, ele nos orienta. Ele fez isso com Gideão. Ele escutou primeiro os questionamentos de Gideão. Ele entendeu a insegurança que Gideão estava sentindo naquele momento, ao ponto de pedir a Deus que confirmasse a ele que era o Senhor quem estava falando com ele. E ele deu a direção. Que você possa nessa manhã estar sensível àquilo que Deus ele quer falar com você, ao direcionamento que Deus ele quer dar para a sua vida. E tenha certeza que a partir do momento em que você obedecer ao Senhor, que você entender que mesmo ao seu ver você sendo uma pessoa improvável, Deus ele quer usar a sua vida com aquilo que você tem. Então, que essa palavra aqui tocou, que edificou muito a minha vida, que possa edificar a sua vida também. Que a cada dia você seja também uma oferta ao Senhor Jesus, uma oferta agradável, uma oferta que o Senhor Jesus ele recebe, que ele derrama o fogo, a unção dele, que sobe ao céu com um cheiro suave. Amém? Se por acaso você quer algum pedido de oração, coloque aqui nos comentários. Se por acaso você está nos assistindo depois, através da postagem, da gravação, não tem problema nenhum. Coloque também nos comentários da postagem que nós estaremos orando pela sua vida. Amém? Vamos estar orando então para poder finalizar. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, por esse momento de comunhão, por estarmos aqui, meu Pai, em oração, ó Pai, aprendendo mais a Tua Palavra, entendendo, meu Deus, que é o Senhor, ó Pai, quem cuida de nós, Deus. Obrigada, meu Pai, porque através dessa palavra nós vemos, meu Pai, a Tua misericórdia, ó Pai. O povo de Israel, ó Deus, ele se afastou de Ti, mas ao perceber, ó Pai, que eles estavam afastados de Ti por conta disso, eles estavam, ó Pai, sofrendo, ó Pai, perseguição, ó Pai, do povo midianita, ó Pai, entendendo, ó Deus, que eles necessitavam de Ti, Senhor, eles clamaram a Ti, o Senhor os escutou, ó Pai, e o Senhor, Deus, escolheu, meu Pai, Gideão que era um improvável, ó Pai. Ó Deus, obrigada, meu Pai, porque a Tua palavra, Deus, nos edifica, nos ensina, meu Pai. Estamos aqui nesse momento clamando ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa escutar, ó Deus, as nossas orações, que o Senhor possa, Deus, nos direcionar, que o Senhor possa receber, ó Deus, a nossa oferta, meu Pai. Que, ó Deus, o Senhor possa escutar, ó Pai, as nossas orações, ó Pai. E nos perdoar, ó Deus, porque muitas vezes, ó Pai, nós, ó Deus, não acreditamos naquilo que o Senhor fala para nós, não porque o Senhor, ó Deus, não tenha todo o poder, não, é porque nós não acreditamos em nós mesmos, ó Pai.
E quando o Senhor nos dá uma promessa, quando o Senhor nos dá uma palavra, quando o Senhor nos dá um direcionamento, nós acabamos, ó Pai, questionando ao Senhor, ó Deus, por não acreditar, ó Pai, naquilo que o Senhor pode fazer através da nossa vida, Pai. Isso aconteceu com o Gideão, ó Deus. E o Senhor, Deus, teve misericórdia da vida dele, ó Pai. O escutou, o orientou, e é isso que nós te pedimos, ó Deus, nessa manhã. Que o Senhor, Deus, possa, ó Pai, nos orientar, nos mostrar, ó Pai, a tua vontade, Deus, para a nossa vida, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos conceder, ó Pai, um final de semana abençoado. Ó Deus, um sábado, um domingo, uma semana conduzida por Ti, ó Pai. Mais uma vez te pedimos, Deus, que essa palavra alcance, meu Deus, aqueles que necessitam, meu Pai, deste direcionamento, meu Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Amém e graças a Deus. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, assistindo ao vivo, assistindo a gravação. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a alegria e a paz de Cristo alcance a sua vida e de sua família em nome de Jesus. Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.